Olá, irmãos, saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anita, estamos aqui para mais uma vez estudarmos o texto do irmão Aderson Costa, cujo nome é O Material da Panela. Nossa, esse ensinamento de hoje é incrível, né? Porque nos mostra a importância de tratarmos o pecado com seriedade, a importância de o quanto Jesus fez por nós e o quanto o pecado nos quebra e nos arrasa. Eu amei esse ensinamento de hoje e confesso, não tinha feito essa ligação. Quando li Levítico, não tinha feito essa ligação. Então, espero que seja tão importante para vocês como foi para mim. Bom, esse texto escrito aqui pelo irmão Aderson foi escrito para o Manancial, que é um livro publicado pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece mensagens escritas através da Bíblia, que é a palavra de Deus. O objetivo é o de inspirar, confortar, fortalecer e edificar a nossa vida espiritual. Então, todo o objetivo do texto é que nós possamos estar cada vez melhores espiritualmente. Vocês sabem, eu não escrevi nem ajudei a escrever o texto. Então, o que eu faço? Eu leio com vocês e conto aquilo que eu entendi. Peço que compartilhem, quem não se inscreveu no canal que o façam, que acionem o sininho, que coloquem lá comentários, para que essa palavra possa ir sendo divulgada para outras pessoas. Bem, agora que eu já dei meu recado, vamos orar e pedir ao Senhor que nos mostre a importante mensagem que há em Levítico 6, do versículo 24 até o 30. Senhor, nós te agradecemos a oportunidade de estarmos aqui, oramos pela igreja perseguida, que tu possas ter misericórdia daqueles nossos irmãos e que nós aqui possamos valorizar cada coisa que o Senhor tem nos ensinado. Então ensina-nos hoje também, Senhor, é o que te pedimos, em nome de Jesus Cristo, amém. Bem, irmãos, então nós vamos ler Levítico 6, 24 a 30, como eu disse, e é uma passagem que vai trazer instruções específicas sobre a oferta pelo pecado. Então, quando a pessoa fazia uma coisa errada, que ela sabia que desagradava a Deus, ela ia então fazer uma oferta para ser perdoada daquilo que ela fez errado. Isso acaba mostrando para a gente a santidade do sacrifício e o papel do sacerdote, né? E é importante lembrar que Jesus é o sumo sacerdote. E agora a gente não precisa mais passar por essas coisas, porque ele nos remiu com o seu sangue. Bom, vou falar aqui os 5 pontos principais dessa leitura que faremos. E o primeiro deles é a santidade do sacrifício. Ora, a oferta pelo pecado era considerada santíssima. E tudo que a toca se tornava sagrado. Olha que coisa interessante, né? Outra coisa importante que a gente vai aprender é o local do sacrifício. Não podia ser bagunçado, não podia ser em qualquer lugar. Ele tinha que ser realizado no mesmo lugar onde o holocausto era oferecido. Reforçando o quê? A importância do altar como espaço de purificação. Então você não podia levar a oferta do pecado para qualquer lugar. Não, ali onde era oferecido o holocausto, ali sim também a pessoa oferecia a oferta pelo pecado. Outra coisa, o sacerdote que realiza o sacrifício, ele podia comer da carne, mas somente aonde? Num lugar santo. Não podia ir para casa, vou levar a oferta e vou comer lá, não. Ele tinha que levar para um lugar santo, por exemplo, o átrio da tenda lá da revelação. Outra coisa fundamental era a purificação dos utensílios. Os recipientes usados para cozinhar a carne, deviam ser tratados com cuidado. Não era pegar lá qualquer lugar, qualquer coisa, qualquer panela, qualquer vasilha e fazer, não. Os de barro eles tinham que ser quebrados e os de bronze tinham que ser lavados. Para quê? Para preservar a santidade do ritual. E por final, a restauração do perdão, né? O trecho que reforça que Deus oferece perdão àqueles que realmente se arrependem e seguem as suas instruções, mostrando que a sua misericórdia e o desejo de se reconciliar com a gente, com o povo, né? Moral da história. Esse trecho que nós vamos ler vai revelar
que como sacrifício pelos pecados era um meio de purificação, santidade e reconciliação com Deus, destacando o quê? O cuidado e a reverência exigidas no processo. Então não era de qualquer jeito, tinha um jeito certo de fazer e o Senhor exigia que fosse assim. Vamos ler Levítico 6, de 24 a 30. E diz assim, ó, a lei da expiação do pecado. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Fala a Arão e a seus filhos, dizendo: Esta é a lei da expiação do pecado. No lugar onde se degola o holocausto, se degolará a expiação do pecado perante o Senhor. Coisa santíssima é. O sacerdote que a oferecer pelo pecado a comerá. No lugar santo se comerá, no pátio da tenda da congregação. Tudo o que tocar a carne da oferta será santo. Se o seu sangue for aspergido sobre as vestes de alguém, lavarás em lugar santo aquilo sobre o que caiu. E o vaso de barro em que for cozida será quebrada. Porém, se for cozida no vaso de cobre, esfregar-se-á e lavar-se-á na água. Todo homem entre os sacerdotes a comerá, coisa santíssima é. Porém, não se comerá nenhuma oferta pelo pecado, cujo sangue se traz à tenda da congregação, para expiar no santuário, no fogo será queimada. Amém? Bom, irmãos, então, o texto chama-se O Material da Panela, e o versículo escolhido aqui pelo irmão Aderson é o 28, que diz: E o vaso de barro em que a carne for cozida será quebrado. Porém, se for cozida num vaso de bronze, o vaso deverá ser esfregado e lavado com água. Ora, a natureza das leis de Deus, às vezes é difícil da gente entender, né? Você lê, tem gente que fala, não gosto de ler Levítico, não gosto de ler Números, porque é muito complicado, enfim. Então, muitas vezes a gente não compreende. E nesse caso aí, no caso das ofertas do pecado, e eu confesso que eu vim a entender hoje com a lição que a gente está aqui estudando, nesse caso a gente tem o quê? Uma prescrição, como fosse uma receitinha de como devia tratar as panelas onde a carne que ia ser usada para a oferta fosse preparada. Ora, porque era uma oferta pelo pecado, o vaso de barro deveria ser quebrado para não ser reutilizado. Quebrou, fez a carne, quebrou, joga fora e já era. Ninguém mais usa, não dá para colar. E quanto ao vaso de bronze, ele deveria ser lavado e esfregado. Aí ele podia ser usado em outra ocasião. A razão pode não parecer muito clara, mas agora que a gente está estudando, vai deixar tudo assim muito nítido, porque tem um simbolismo muito rico. O pecado de quem estava ofertando tornava os utensílios imundos. Então, eles ofereciam ali aquela oferta do pecado no vaso de barro e aquilo ficava imundo cerimonialmente, né? Como o vaso de barro era frágil e mais fácil de ser substituído, ele devia ser quebrado. Quebra e acabou. Isso vai falar do quê? De como o pecado destrói a gente, como o pecado nos deixa em pedaços, embora ainda pareça ter vida. Se você ler lá em Romanos 7,5, tá escrito isso. Vou até aqui abrir para vocês, que eu não abri na hora. Ai. Mateus, Marcos, Lucas. Ai, gente, me perdoa. Não abri na hora e agora estou aqui nessa situação. Mas vamos ver aqui. Romanos 7,5. Romanos 7,5. Ai, gente, peraí, tenham paciência comigo. Aqui. Diz assim, ó. Ai, gente, que chato, hein? Diz assim, ó. Porque quando estávamos na carne, as paixões dos pecados que são pela lei operavam em nossos membros para darem fruto para a morte. Então, o Novo Testamento vai dizer o quê? Que quem vive no pecado, morre, embora pareça que está vivo.
Então, como a gente acabou de ler, parece, mas não está vivo. Então, em relação ao vaso de bronze, ele tinha que ser esfregado, lavado e ia estar pronto para ser usado uma outra vez. Isso vai falar para a gente de vidas que já foram restauradas pela graça do Senhor Jesus Cristo, que um dia se arrependeram dos seus pecados e creram nele. Aliás, se você não fez sua oração dizendo, ó Jesus, eu creio no seu sacrifício, na sua ressurreição, eu creio no seu amor por mim, faz isso agora. Porque você viu, né? A gente acabou de ler. Parece que você está vivo, mas não está. Está morto. Então, se você não fez a sua oração, faça agora. Para tudo e fala, Jesus, eu creio no seu sacrifício na cruz por mim. Então, voltando. Esses vasos de bronze, eles eram esfregados e reutilizados porque fala das vidas que já foram restauradas, que se arrependeram, que creram em Jesus. Então, essas vidas estão isentas do pecado. Mas, lógico, não quer dizer que a gente não vai pecar mais. E quando a gente pecar, quando a gente fizer o que é errado, quando a gente cair, a gente é restaurado mediante a graça de Senhor Jesus. Jesus Cristo não vai nos abandonar se nós tivermos realmente um coração contrito e arrependido. E a gente vai continuar como um vaso de bronze, sendo reutilizado, usado para a glória do Senhor Jesus. Amém? Bom, nosso manancial termina assim, ó. Confesse Jesus como Senhor e Salvador e a sua vida será restaurada. E pode acreditar, viu? Porque a minha foi. Bom, agora eu vou terminar deixando aqui, ó, meu abraço de urso, ó. Lembrando que para nós que sabemos que depende do material da panela, isso faz toda a diferença. Para nós o abraço da Super Mega, certo? Lembra também, você tem um versículo para decorar esse ano, que é Salmo 25:12, que diz: quem é o homem que teme ao Senhor? Ele o instruirá no caminho que deve seguir. E agora eu me despeço com a frase do ano que foi dita por A.W. Tozer, que é a seguinte: tudo está errado até que Deus venha e conserte as coisas.